Hello, kid. How are you? Days of the week, 2. É a segunda parte dos dias da semana. É muito importante que você tente memorizar os dias da semana, certo? Então, aqui, nessa imagem, nós temos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, que são segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. A gente chama os dias de segunda a sexta, em inglês, de weekdays. Weekdays são os dias úteis. Os dias úteis são os dias que você vai para a escola, certo? E Saturday and Sunday, que é sábado e domingo, a gente chama de weekend, que é fim de semana. Então, aqui a atividade da semana de 14 de junho para as crianças da Escola Carrer e os alunos da Pascom estarão fazendo essa atividade no dia 28 de junho, por conta dos feriados. Bom, aí você vai preencher tudo bonitinho, direitinho, não se preocupa com o erro e acerto, só presta atenção, tá? Você tem que prestar atenção. Então, olha aqui. Observe que todos os dias da semana em inglês, eles começam com letra maiúscula, tá? É uma regra deles. Se você escrever um dia da semana em inglês com letra minúscula, é porque você escreveu errado, tá certo? O que é letra maiúscula? É aquilo que você tem que escrever o seu nome. Os nomes próprios, eles devem ser escritos com letra maiúscula, tá? O que é o nome próprio? É o seu nome, o nome do papai, o nome da mamãe, é o nome das pessoas. Eles sempre devem vir escritos na língua portuguesa e qualquer outra língua em letra maiúscula. Certo? E assim é a regrinha dos dias da semana em inglês. Porque se você se escrever com letra minúscula, é considerado errado. Entendeu? Vai estar errado. Então, atenção, outra coisa que você tem que prestar atenção. O primeiro dia da semana é o domingo. É o Sunday. Muita gente acredita que o primeiro dia da semana é a segunda-feira, porque é o dia que a pessoa começa a trabalhar, é o dia que a pessoa vai para a escola, mas não é. O primeiro dia da semana, o first day, o primeiro dia é o Sunday. Percebam que todos os dias da semana aqui, eles começam com a inicial maiúscula, tá bom? Por isso que eu escolhi essa imagem, porque às vezes vem tudo escrito com letra maiúscula, em caixa alta, aí a criança fica achando que ela pode escrever com letra minúscula, ela não pode. Se ela escrever, está errado, certo? Então, pay attention. E aqui estão os days of the week novamente para você memorizar. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Tá aqui? Os dias da semana em inglês. Então, tá do primeiro ao sétimo dia. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Por que tem esse TH no final? Porque aqui eu tô falando de quarto, quinto, sexto, sétimo, tá? First, primeiro, second, segundo, third, terceiro, mas não se atenham a isso, apenas observem, porque quando você observa, quando você for ver isso lá pra frente, você fala, nossa, eu já vi isso uma vez, entendeu? É por isso que eu peço atenção, porque quando você tem atenção ao que você está fazendo, quando você for encontrar isso lá na frente, você já fala, nossa, eu já vi isso aí em algum lugar, tá? E isso vai gravar, você grava com mais facilidade, certo? Então lembra, começam sempre com letra maiúscula e o primeiro dia da semana é o Sunday, é domingo. Beleza? Ok, vamos lá, vamos continuar. Aí aqui fala para você assistir mais de uma vez com atenção e tentar memorizar o nome da sua disciplina. Mas o que é disciplina? Disciplina é matéria, é school subject. School subject é a disciplina, é a matéria. O que é isso? É português, matemática, inglês, ciências, geografia, história, arte, música. Isso é nome de disciplina escolar. Eu não estou falando que você tem todas essas disciplinas aqui, porque como é um vídeo em inglês, as disciplinas são um pouco diferentes, né? Isso varia muito. Então, mas para você pelo menos pegar a sua favorite, a sua preferida e tentar memorizar, tá? Você também vai ver isso mais para frente. Então, matérias escolares, disciplinas escolares, são school subjects. Em inglês, a gente chama isso de school subjects, certo? É uma disciplina. Aí, eu coloquei uma coisinha aqui. Quando você vir escrito a palavrinha on, que é uma preposição, mais o day of the week, mais o dia da semana, e esse dia aparece no plural, é quando o dia... então olha, presta atenção aqui. Quando o dia da semana aparece no plural, é para falar
de ações rotineiras. Exemplo, tal coisa acontece on Fridays. Perceba aqui, on Fridays significa que acontece toda sexta-feira. São todas as sextas-feiras, certo? Se fosse on Mondays, todas as segundas-feiras. Esse S, então, que está aqui, é para frisar que isso acontece sempre. Como as matérias escolares. Elas têm um dia certo. Então, elas acontecem. Então, embora esteja aqui um horário escolar, ó, presta atenção nesse exemplo aqui. É um horário escolar. Um class schedule, ó, a gente chama isso aqui de class schedule. Um class schedule é um horário escolar. Então, eu vou ter nesse horário escolar. As aulas não acontecem de segunda-feira? Acontece. Então, eu tenho Monday, que é segunda-feira. Tuesday, que é terça-feira. Wednesday, que é quarta-feira. Thursday, que é quinta-feira. E Friday, que é sexta-feira, tá? Então, um class schedule, ele vai de segunda a sexta-feira, que é quando eu tenho aula. Então, veja só. Na segunda-feira, eu posso falar on Mondays. Eu posso falar isso, porque é toda segunda-feira. Toda segunda-feira eu vou ter Geography e English. Isso aqui é um exemplo, ok? É só um exemplo para você entender. As suas aulas não estão assim. O horário de vocês, o horário escolar de vocês não é este. Este é apenas um exemplo. Presta atenção. Eu coloquei um mapa, Geography, geografia. PE, eu coloquei uma cestinha de basquete, aqui é como se fosse uma quadra. Por quê? PE, Physical Education, é educação física. Aqui, ó, porque tem A, B, C, English, porque é aula de inglês, tá? PE novamente, History, tem esse elmo aqui, esse capacete, né? Esse elmo, né, que a gente fala, representando History, a história, porque são dos soldados romanos, né? Isso aqui representa, você representa a história. Music, música. Computer Science, coloquei um monitor aqui, por exemplo, seria ciência da computação. Math, coloquei aqui os sinais, os signals. Simboliza o quê? Math, matemática. E art, coloquei uma paletinha e alguns pincéis para representar arte, aula de arte, tá? Então, aqui eu acredito que a gente não tem aula de música. Também não sei se vocês fazem aula de arte, sabe? Eu entendo da minha disciplina. English, ok? Então, mas é para vocês terem uma ideia de como é construído um horário. E aqui eu coloquei imagens para facilitar para vocês. Porque muitas crianças ainda não sabem ler, né? E até mesmo escrever. Então, eu coloquei as imagens para facilitar. Então, Geography, tem um mapa, poderia ter um globo aqui, para representar a geografia, né? Que estuda a geografia, né? Então, países, estados, municípios, né? E tudo mais. Aí, eu coloquei aqui, nomes das disciplinas escolares, school subjects citadas acima. Então, você vai ver que Geography, geografia, History, história, Art, arte, PE, educação física, Math, matemática, English, inglês, Music, música, Computer Science, ciência da computação. Gente, quando eu falo, tenta repetir, tá? Por exemplo, Geography. Fala aí. Geography. É isso aí. Assim que você vai aprendendo inglês. History. Isso mesmo. Fala history. Art. Fala art. PE. Fale PE. Math. Fale math. English. Diga English. Music. Music. Computer Science. Computer Science. Muito bem. Vamos lá. Aqui eu tenho essa frase aqui, ó. I have. I have significa eu tenho. Para eu falar que eu não tenho, eu falo I don't have. Eu não tenho. Tá bom? Então, I have, eu tenho. I don't have, eu não tenho. Só para você saber. Tá bom? A gente vai ver isso mais pra frente, mas é aquilo que eu falo. Se você observa, quando você vir isso mais pra frente, você vai saber do que se trata. Aqui nós temos, relacione a frase. O
que será que esse coração significa? Um like. I like PE. I like PE. Eu gosto de educação física. Então, você vai relacionar a frase I like PE com a imagem que representa a disciplina. Qual imagem é que representa a educação física? Esta ou esta? Então, você vai escolher uma delas. Aqui, relaciona a frase I like math. Eu gosto de matemática com a imagem que representa a disciplina. Qual imagem é que representa a disciplina de matemática? Você escolhe, né? E clica nela. Relaciona a frase I like art com a imagem que representa a disciplina. Qual imagem é que representa a disciplina art? Beleza? Aí você marca e tudo certo. Chegamos ao fim, clicou em enviar, enviou, chegou. See you next week. Bye, bye.